Mulher deu à luz a 6 filhos. Quando o pai recebeu a notícia, foi embora com a amante no mesmo dia. O sol nascia timidamente no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. O pequeno vilarejo de Pine Hill acordava lentamente, mas dentro da casa de Emily, o silêncio estava prestes a ser quebrado. Ela, exausta após mais uma noite mal dormida, terminava de alimentar Noah, seu caçula, enquanto os gêmeos, Ava e Ethan, corriam pelo corredor brincando e rindo alto. Era uma manhã aparentemente comum, mas algo estava prestes a mudar. O coração de Emily, embora pesado, ainda mantinha a esperança de que o caos diário da sua vida com 6 filhos seria amenizado com o apoio do marido, Jacob. Mal sabia ela que essa esperança estava prestes a ser esmagada. Jacob havia chegado tarde na noite anterior. Sua presença cada vez mais escassa já era notada por Emily, mas ela escolhia não confrontá-lo. O clima entre os dois estava diferente nos últimos meses, e ela temia que qualquer discussão pudesse piorar as coisas. Sentada à mesa, enquanto observava os trigêmeos, Sarah, Sophie e Sam, ela tentava ignorar o vazio que crescia dentro de sua casa. O silêncio entre ela e Jacob gritava mais alto do que as risadas das crianças. Jacob desceu as escadas naquela manhã com o olhar distante. Vestido com uma calça jeans e uma camisa amarrotada, ele mal olhou para Emily. Seus olhos estavam fixos em algo que ela não conseguia compreender, algo que a deixava com uma sensação de desconforto. "Bom dia", disse Emily, tentando soar natural, embora algo em seu peito pesasse como uma rocha. Jacob apenas murmurou em resposta, desviando o olhar e pegando uma xícara de café da bancada. Ele a observou em silêncio por um momento, mas parecia que estava em outro lugar, perdido em pensamentos. "Você vai para o trabalho hoje?", perguntou ela, esperando romper o gelo. "Não. Tenho que resolver algumas coisas", respondeu Jacob seco, antes de virar as costas e sair pela porta da frente. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele não era o Jacob que ela conhecia, o homem que um dia prometera estar ao seu lado para sempre. Algo estava acontecendo, e ela não sabia o que era. As horas se arrastaram naquele dia, cada uma mais pesada que a outra. Emily cuidava das crianças, limpava a casa e tentava manter a mente ocupada. No entanto, uma sensação de que algo estava fora de controle continuava a pairar sobre ela, como uma nuvem escura prestes a desabar. Quando o final da tarde chegou, Jacob voltou, mas não estava sozinho. Emily viu da janela da cozinha uma mulher alta e loira ao lado dele, uma expressão de desprezo em seu rosto. Ela sabia quem era antes mesmo de eles entrarem. Quando a porta se abriu, o ar parecia congelar. Jacob entrou primeiro, seguido por Shelby, sua amante. Emily permaneceu imóvel, o corpo tremendo levemente enquanto segurava Noah em seus braços. O olhar de Jacob era frio, e Shelby parecia completamente indiferente à presença de Emily e dos 6 filhos que corriam pela casa. "Eu vou embora", disse Jacob sem rodeios. "Não posso mais viver assim." O mundo de Emily desmoronou naquele instante. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O silêncio entre eles ecoou pela sala, e por um momento parecia que o tempo havia parado. Shelby se inclinou na porta, os braços cruzados, observando a cena como se fosse um mero espectador de um drama já ensaiado. "Como assim você vai embora?" A voz de Emily finalmente quebrou o silêncio, tremendo de incredulidade. "E os seus filhos? E nós?" Jacob suspirou, como se aquela conversa fosse um fardo pesado demais para ele. "Eu não posso fazer isso. Não posso lidar com tudo isso. Eu e Shelby, nós estamos juntos agora." O choque foi tão profundo que Emily sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem com quem ela havia construído uma vida, que prometera estar ao seu lado, estava a abandonando na presença de sua amante. A humilhação, a raiva e a dor se misturavam dentro dela, mas ela sabia que precisava se manter forte. Seus filhos, que continuavam a brincar no outro cômodo, não podiam ver a destruição que estava acontecendo entre os pais. "Jacob, por favor, nós somos uma família. Você não pode simplesmente sair assim", implorou Emily, a voz embargada.
Já está decidido, respondeu ele friamente. Vou buscar minhas coisas. Enquanto Jacob subia as escadas, Shelby permaneceu na porta, observando tudo com uma expressão indiferente. Emily sentiu uma onda de raiva subir, mas não sabia o que fazer. Aquele era o momento em que sua vida estava sendo despedaçada, e tudo o que ela podia fazer era assistir. Shelby, percebendo o olhar de Emily, finalmente quebrou o silêncio entre as duas. Sabe, você deveria ter visto isso chegando. Ele está exausto. Ninguém pode viver assim para sempre. Emily fechou os olhos, respirando fundo. Ela não responderia, não para Shelby. Em vez disso, segurou Noah mais forte em seus braços, prometendo a si mesma que, por mais doloroso que fosse, ela encontraria uma maneira de seguir em frente. O mundo podia estar desmoronando ao seu redor, mas Emily sabia que não tinha escolha a não ser sobreviver. As luzes da cidade começavam a surgir conforme a noite caía, mas dentro da casa de Emily, o brilho havia se apagado completamente. Depois que Jacob saiu com Shelby, levando consigo poucas malas, o silêncio tomou conta. Os filhos, ainda sem compreender a gravidade do que havia acontecido, continuavam com suas rotinas, mas Emily sabia que em breve viriam as perguntas. Sentada na mesa da cozinha, seus olhos fixos na xícara de café frio à sua frente, ela tentava processar o turbilhão de emoções que a envolvia. Os pensamentos corriam desordenados. Como Jacob pôde abandoná-los? Como ele teve a coragem de sair com outra mulher na frente dos próprios filhos? Ela sentia raiva, tristeza e uma pontada de desespero, mas acima de tudo, sabia que não podia se dar ao luxo de se afundar naquele abismo emocional. Havia 6 vidas pequenas que dependiam dela, 6 bocas para alimentar, 6 futuros para garantir. Ava, a mais perceptiva dos gêmeos, entrou na cozinha e sentou-se à mesa, observando a mãe com seus grandes olhos castanhos. "Mamãe, onde está o papai?" perguntou, inocente, sem perceber o peso da pergunta. Emily sentiu o coração apertar. Ela precisava de uma resposta, uma que não destruísse a frágil compreensão da filha sobre o mundo. "O papai teve que ir embora por um tempo, meu amor", respondeu ela, tentando soar forte. "Mas nós vamos ficar bem, prometo." "Ele vai voltar?" insistiu Ava, a preocupação crescendo em seu rosto infantil. Emily hesitou, querendo proteger sua filha da verdade, mas ao mesmo tempo sabendo que não podia mentir. "Eu não sei, querida, mas o importante é que estamos juntas, e sempre estaremos." Ava a observou por um momento, absorvendo as palavras antes de acenar com a cabeça e correr de volta para o quarto. Emily se permitiu um suspiro profundo. Ela sabia que essa era apenas a primeira de muitas perguntas. E com o tempo, as respostas ficariam mais difíceis. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Emily se viu sozinha com seus pensamentos. As lágrimas que ela tanto havia reprimido durante o dia começaram a escorrer silenciosamente. Não era apenas a perda de Jacob que doía, era a responsabilidade esmagadora que agora pesava sobre seus ombros. Mas enquanto soluçava no silêncio de seu quarto, uma decisão começava a tomar forma em sua mente. Ela não podia continuar ali, naquela cidade pequena onde tudo lembrava Jacob. Precisava de um recomeço, um novo lugar para reconstruir sua vida e a de seus filhos. Na manhã seguinte, Emily já sabia o que precisava ser feito. Ela reuniu as poucas economias que restavam, fez uma lista dos bens que poderia vender e começou a se organizar para deixar Pine Hill para trás. Ela sabia que partir seria doloroso, mas ficar seria insuportável. Suas forças, antes fragmentadas, começavam a se juntar, moldadas pela necessidade de sobrevivência. Enquanto empacotava as roupas das crianças, ouviu uma batida leve na porta. Era sua vizinha, Mrs. Anderson, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso que sempre oferecia ajuda quando podia. "Emily, ouvi sobre o que aconteceu. Como você está?" perguntou a vizinha com genuína preocupação em seu olhar. Emily deu de ombros, forçando um sorriso. "Eu vou ficar bem, Mrs. Anderson. Tenho que ser forte pelos meus filhos." Mrs. Anderson assentiu, entendendo mais do que qualquer outra pessoa a dor de Emily. Ela própria havia perdido o marido há alguns anos
e sabia como era ser deixada sozinha. Se precisar de algo, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. E por favor, Emily, não tenha medo de pedir ajuda. Emily agradeceu, mas sabia que a ajuda que Mrs. Anderson oferecia era limitada. A decisão estava tomada. Ela precisaria deixar aquela cidade, aquele passado, e buscar um novo começo. Vou me mudar em breve, disse Emily, sua voz firme. Mrs. Anderson ficou surpresa. Para onde vai? Houston, respondeu Emily sem hesitar. Vou levar meus filhos para a cidade. Tenho uma amiga lá, Ana, que pode me ajudar a começar de novo. Vai ser difícil, mas eu não vejo outra escolha. A senhora observou Emily por um momento, admirada com sua determinação. Você é uma mulher forte, Emily. Seus filhos são sortudos por terem você. Emily sorriu, mas dentro dela ainda sentia o peso de tudo que estava por vir. A força que Mrs. Anderson enxergava era nova, nascida da necessidade de sobreviver e proteger aqueles que mais amava. Ela ainda tinha suas dúvidas, mas uma coisa era certa. O recomeço estava à sua frente, e ela o abraçaria, mesmo que com medo do desconhecido. Naquela mesma semana, Emily colocou a casa à venda e começou a empacotar tudo o que era essencial. A mudança seria difícil, emocionalmente e financeiramente, mas cada caixa empilhada no caminhão era uma promessa de que dias melhores viriam. Os pneus do caminhão de mudanças rangeram no asfalto da movimentada Houston, quando Emily e seus filhos chegaram à cidade grande. A agitação ao redor era palpável, com carros cruzando as ruas em alta velocidade e pedestres apressados passando pelas calçadas. Emily, segurando a mão de Ava, sentiu-se momentaneamente sobrecarregada. Era um mundo completamente diferente de Pine Hill. A cidade pulsava com vida e, ao mesmo tempo, parecia indiferente às lutas de uma mãe solitária com 6 filhos. Ana, sua amiga de longa data, estava esperando do lado de fora de um prédio modesto, onde Emily e as crianças ficariam temporariamente. Ana era uma mulher enérgica, de cabelos cacheados e sorriso caloroso, e abraçou Emily assim que a viu. Emily, que bom ver você, disse Ana, apertando as mãos de Ava e Ethan com ternura. Sei que as coisas não têm sido fáceis, mas vamos passar por isso juntas. Obrigada, Ana, respondeu Emily, a voz embargada de gratidão. Eu realmente não sei o que teria feito sem sua ajuda. As crianças rapidamente se acomodaram no apartamento pequeno, mas aconchegante, enquanto Emily sentava no sofá com Ana para conversar. Eu preciso arrumar um emprego o quanto antes, disse Emily. Não posso depender de você por muito tempo. Preciso me reerguer, dar aos meus filhos o futuro que eles merecem. Ana concordou, mas com um sorriso esperançoso. Conheço algumas pessoas na cidade que podem te ajudar. Vamos encontrar algo. Além disso, o que você fez até agora já é uma grande vitória. Mas me diga, como estão as crianças? Emily olhou para os pequenos que, exaustos da viagem, já estavam esparramados pelos móveis. Estão bem, considerando tudo. Eles ainda perguntam sobre o pai, claro, mas eu estou fazendo o melhor que posso. Ana segurou a mão de Emily com firmeza. Você está indo muito bem. Agora, vamos focar no próximo passo. Na manhã seguinte, Ana conseguiu marcar uma entrevista de emprego para Emily em uma empresa local chamada Blackwood Industries, uma das maiores da cidade. Emily sentiu um frio na barriga ao chegar à imponente torre de vidro no centro de Houston. O edifício brilhava sob a luz do sol, como um símbolo distante de sucesso e estabilidade, algo que ela não sentia há muito tempo. Emily respirou fundo antes de entrar pelas portas giratórias. Seus olhos passearam pelo hall elegante, as paredes decoradas com quadros modernos e pessoas apressadas, bem vestidas, que pareciam não ter um minuto a perder. Ela se dirigiu à recepção, onde uma jovem com um sorriso profissional a cumprimentou. Bem-vinda a Blackwood Industries. No que posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista. Tenho uma entrevista agendada com o Sr. Blackwood, respondeu Emily, tentando manter a calma. A recepcionista verificou o nome e fez um sinal para Emily se sentar. Ele a atenderá em alguns minutos. O tempo pareceu se arrastar. Emily, sentada em uma poltrona de couro,
observava os executivos entrarem e saírem, carregando pastas e laptops, completamente alheios ao turbilhão emocional que ela sentia. Quando finalmente foi chamada, uma assistente a conduziu até o andar superior, onde ficava o escritório de James Blackwood, o proprietário da empresa. Ao entrar, Emily foi recebida por um homem de semblante calmo e olhar bondoso. James Blackwood era alto, com cabelos castanhos ligeiramente grisalhos e um terno impecável. Ele se levantou de sua mesa de madeira escura e estendeu a mão com um sorriso sincero. Emily, é um prazer conhecê-la. Ana me falou muito bem de você, disse James enquanto a convidava a sentar-se. Obrigada por me receber, Sr. Blackwood, respondeu Emily, tentando esconder o nervosismo. Por favor, me chame de James, ele corrigiu com gentileza. Então me conte um pouco sobre você. Emily, inicialmente hesitante, começou a relatar sua história. Ela falou sobre o casamento, o nascimento dos filhos e a vida tranquila em Pine Hill. No entanto, quando chegou ao ponto em que Jacob a abandonou, sua voz falhou por um instante. James observou cada detalhe de sua narrativa, o rosto impassível, mas os olhos carregando uma compreensão silenciosa. 6 filhos. E criar todos sozinha, disse ele, mais para si mesmo como se estivesse ponderando o peso das palavras. Isso não é uma tarefa fácil, Emily. Eu respeito muito a sua força. Eu só faço o que preciso ser feito, respondeu ela, tentando sorrir, mas o cansaço em seus olhos era evidente. James se inclinou um pouco mais para a frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Ana me disse que você está procurando um novo começo. Eu acredito que todos merecemos uma segunda chance. Aqui na Blackwood Industries, não buscamos apenas funcionários, buscamos pessoas que possam trazer algo especial para a nossa equipe. Emily ficou surpresa com o tom acolhedor e, ao mesmo tempo, intrigada com a abertura de James. Eu só preciso de uma oportunidade para recomeçar. James fez uma breve pausa, como se considerasse suas palavras com cuidado. Eu vou te dar essa oportunidade, Emily. Quero que comece como assistente no meu escritório. E quanto à sua situação de moradia, tem um apartamento próximo à empresa que está vago. Você e seus filhos podem ficar lá até conseguirem se estabelecer. Emily sentiu os olhos lacrimejarem, incapaz de conter a emoção. Eu não sei como agradecer. Não precisa, disse James com um sorriso suave. Você já fez o suficiente ao continuar lutando. Agora é hora de alguém te ajudar. Emily saiu do prédio com uma sensação nova em seu peito. Pela primeira vez em meses, ela sentia que as coisas estavam mudando. O futuro ainda era incerto, mas ao lado de pessoas como Ana e James, a esperança finalmente parecia estar ao seu alcance. O som das risadas das crianças ecoava pelos corredores do apartamento espaçoso e acolhedor que James havia oferecido para Emily e seus filhos. O ambiente, que ainda parecia estranho e novo, começava a se encher de vida e calor. As paredes, antes impessoais, agora estavam cobertas de desenhos infantis e fotos dos momentos mais felizes que Emily havia conseguido preservar. Sarah e Sophie corriam de um lado para o outro, enquanto Ava lia calmamente um livro, deitada no sofá. Ethan, como sempre, tentava manter os trigêmeos sob controle, assumindo o papel de irmão mais velho responsável. Emily observava a cena, sentindo o coração se encher de gratidão. Apesar de tudo, a vida estava finalmente entrando nos eixos. O emprego na Blackwood Industries era desafiador, mas ela havia encontrado em James um chefe compreensivo e paciente, alguém que parecia verdadeiramente preocupado com seu bem-estar. Nos primeiros meses, ele frequentemente a chamava ao seu escritório para saber como estavam as crianças, oferecendo conselhos e até mesmo ajuda com pequenos problemas. Essas conversas, inicialmente profissionais, começaram a ganhar um tom mais pessoal. James demonstrava uma curiosidade genuína pela história de Emily, e com o tempo, ela se via cada vez mais confortável em compartilhar seus pensamentos e desafios com ele. Certo dia, ao final de uma tarde movimentada no escritório, James a convidou para um café em um dos bistrôs próximos. Sentados em uma mesa tranquila, com as luzes suaves do lugar criando um ambiente aconchegante,
James olhou para Emily com um sorriso acolhedor. Você está se saindo muito bem, Emily. Eu sabia que tomar essa decisão de te contratar seria a coisa certa, disse ele, enquanto mexia o café com a colher. Obrigado, James. Eu realmente não sei o que teria feito sem você. As coisas estavam tão incertas, respondeu Emily, com um tom de alívio. As crianças também estão se adaptando bem. Pela primeira vez, sinto que temos um lar novamente. James assentiu, observando-a por um momento antes de continuar. Sabe, quando minha mãe faleceu, eu me vi em uma situação semelhante à sua. Meu pai era ausente, e de repente, eu tive que cuidar de tudo. Claro, eu era mais velho, mas entendo como é carregar um fardo tão grande. Emily sentiu uma conexão imediata. Até então não sabia muito sobre o passado de James, mas ao ouvir essa pequena parte de sua história, percebeu que ele também havia enfrentado suas próprias batalhas. É por isso que você foi tão gentil comigo? Perguntou ela intrigada. James deu um pequeno sorriso. Parte disso, talvez. Mas acho que também porque vejo uma força em você que muitos não têm. Você poderia ter desistido, mas não o fez. E admiro isso. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, deixando a intimidade daquele momento pairar sobre eles. A ligação que estavam construindo ia além do profissional. James não era apenas um chefe. Ele estava se tornando alguém em quem Emily podia confiar de verdade. E com o passar dos dias, ela sentia que essa confiança era mútua. Nas semanas seguintes, a rotina de Emily no trabalho tornou-se mais leve. Mas sua relação com James continuava a evoluir. Ele começou a frequentar sua casa, ajudando com as crianças e participando de momentos familiares. Ele ria com os gêmeos, jogava videogames com Ethan e até ajudava Noah a dar os primeiros passos. As crianças, sem saber o que estava acontecendo, começaram a chamá-lo de Tio James, e o laço que se formava entre todos eles era inegável. Certa noite, enquanto Emily preparava o jantar, James estava no chão da sala de estar, ajudando Sarah e Sophie com um quebra-cabeça. Emily observava a cena da cozinha, sem se intrometer, mas um calor envolvia seu coração. Ela se lembrava de quando tudo parecia tão desmoronado, de quando Jacob saíra pela porta sem olhar para trás. E agora, ali estava James, preenchendo um vazio que ela nem sabia ser possível de ser preenchido. James, está ficando tarde. Você não quer ir embora? Perguntou Emily enquanto colocava a comida na mesa. James se levantou do chão, fingindo um cansaço exagerado que fez as meninas rirem. Acho que não consigo dizer não a esse jantar. Além disso, eu já sou praticamente parte da mobília daqui, brincou ele. Durante o jantar, o clima era descontraído, e a alegria compartilhada entre todos era palpável, mas havia uma tensão suave entre Emily e James, uma tensão que ambos tentavam ignorar há semanas. A ligação entre eles crescia de maneira quase inevitável, e cada vez mais ficava claro que a relação entre eles não era apenas de amizade ou gratidão. Algo mais profundo estava se desenvolvendo. Após o jantar, enquanto as crianças iam para a cama, James permaneceu na sala, olhando pensativo pela janela. Quando Emily voltou do quarto de Noah, encontrou James em silêncio, o olhar fixo na cidade iluminada do lado de fora. Você está bem? Perguntou ela, se aproximando. James se virou e, por um momento, os dois se encararam como se estivessem à beira de algo que nenhum dos dois conseguia controlar. Emily, Ele hesitou, procurando as palavras. Não sei como dizer isso, mas eu não esperava que as coisas acontecessem desse jeito. Ela o olhou confusa. O que você quer dizer? Eu não esperava me sentir assim, disse ele, a voz suave, mas carregada de emoção. Você e seus filhos se tornaram muito importantes para mim, mais do que eu jamais imaginei. Emily sentiu o coração acelerar. Ela sabia, de certa forma, o que James estava tentando dizer. Também sentia algo por ele, algo que crescia a cada dia que passavam juntos. Mas, ao mesmo tempo, o medo de se machucar de novo a segurava. Ela sabia o quanto podia perder se as coisas não dessem certo. James, eu não sei se estou pronta, disse ela com sinceridade.
Ainda estou lidando com o que aconteceu, e os meus filhos... James assentiu, entendendo a hesitação. Eu não estou pedindo nada agora, Emily. Só quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, estarei aqui, para você e para eles. Ela sorriu, sentindo-se mais segura com aquelas palavras. O futuro ainda era incerto, mas com James ao seu lado, ela sabia que pela primeira vez em muito tempo havia encontrado alguém em quem podia confiar verdadeiramente. Os dias seguintes ao jantar em que James admitira seus sentimentos passaram rapidamente. Embora nenhuma palavra concreta sobre amor tivesse sido dita, a conexão entre ele e Emily se tornava cada vez mais difícil de ignorar. As visitas de James à casa de Emily tornaram-se parte da rotina, e ele não apenas ajudava com as crianças, mas também participava das pequenas alegrias do dia a dia. A presença dele era cada vez mais constante, e o carinho que ele demonstrava por todos, especialmente pelos filhos de Emily, era algo que aquecia seu coração de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. Certa manhã, enquanto preparava o café, Emily observava as crianças brincando no quintal através da janela. James estava lá, com Noah em seus braços, enquanto Ava e Ethan corriam ao redor dele rindo. O sol brilhava e a cena parecia tão perfeita que, por um momento, Emily se permitiu imaginar como seria se aquela fosse sua vida para sempre. A ideia de ter James ali, como um companheiro, um pai para seus filhos, era algo que ela nunca ousara sonhar antes, mas agora parecia tão possível. Você parece estar pensando em algo importante, disse James, surgindo na cozinha e interrompendo seus pensamentos. Emily sorriu, ainda perdida na imagem do quintal. Só estava observando. É bom ver as crianças tão felizes. James se aproximou encostando-se à bancada ao lado dela. Elas estão felizes porque têm uma mãe incrível, disse ele com um sorriso genuíno. Você faz tudo por elas, e é por isso que elas te amam tanto. Emily riu suavemente, mas seu olhar ainda estava distante. Eu faço o que posso, mas às vezes sinto que ainda falta algo. James inclinou a cabeça, estudando o rosto de Emily com cuidado. O que falta? Emily o olhou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ser completamente honesta. Elas precisam de uma figura paterna, alguém que esteja sempre presente. Elas tiveram Jacob por um tempo, mas... Bem, você sabe o que aconteceu. James ficou em silêncio por um instante, mas depois deu um passo adiante. E você, Emily? O que você precisa? A pergunta pairou no ar, cheia de implicações que nenhum dos dois estava preparado para discutir completamente. Emily sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, Sam entrou correndo na cozinha, com os outros trigêmeos logo atrás, chamando James para brincar com eles no quintal. Ele sorriu para Emily antes de se virar para os pequenos. Parece que o dever me chama, brincou ele, saindo pela porta com as crianças. Emily observou a cena mais uma vez, e dessa vez, o que antes era uma fantasia em sua mente começou a parecer mais real. James estava ali para eles de uma maneira que Jacob nunca estivera. E a verdade era que ela também estava começando a precisar dele de uma maneira que ia além da gratidão. Os meses se passaram, e com o tempo, a relação entre Emily e James continuou a se aprofundar. Ele estava lá para cada evento importante, os aniversários das crianças, as reuniões escolares, os momentos de dúvida e preocupação. Mais do que isso, ele estava ao lado de Emily, apoiando-a quando ela sentia que tudo era demais para lidar sozinha. Certa noite, enquanto as crianças já dormiam, Emily e James sentaram-se na varanda. O silêncio da cidade ao redor deles, oferecendo uma rara tranquilidade. O vento suave soprava levemente e as estrelas brilhavam no céu acima. Emily segurava uma xícara de chá, enquanto James, sentado ao seu lado, parecia perdido em pensamentos. Você já imaginou como seria sua vida se as coisas tivessem sido diferentes? Perguntou James de repente, rompendo o silêncio. Emily olhou para ele, surpresa pela pergunta. Diferente como? Se Jacob nunca tivesse saído, se ele ainda estivesse aqui, explicou James, sem tirar os olhos do horizonte. Emily refletiu por um momento,
sentindo uma mistura de emoções que não esperava. Talvez eu tenha pensado nisso no começo, admitiu ela, mas agora, não mais. Acho que, no fundo, sempre soube que ele não estava realmente presente, mesmo antes de ir embora. James a observava atentamente, e depois de um longo momento, ele falou de maneira mais suave. Eu fico feliz que as coisas tenham acontecido como aconteceram. Não da maneira que te machucou, claro, mas fico feliz por ter encontrado você. Emily sentiu o calor das palavras dele a envolver e antes que pudesse responder, ele segurou sua mão. O toque era suave, mas carregado de significado. Ela olhou para ele, seus olhos encontrando os dele, e naquele instante, tudo ficou claro. James não era apenas um amigo, não era apenas um apoio temporário. Ele estava ali, disposto a ser muito mais. Eu também estou feliz, James, disse ela, com um sorriso tímido, mas sincero. Não sei o que teria feito sem você. Aquele momento, silencioso e íntimo, marcou o ponto de virada em suas vidas. Embora nenhuma grande declaração de amor tivesse sido feita, a compreensão entre eles era clara. James e Emily estavam se apaixonando, não de forma explosiva, mas de maneira lenta e segura, construída sobre a confiança, o respeito e o cuidado que ambos tinham um pelo outro. Nas semanas seguintes, esse amor começou a se manifestar de maneiras pequenas, mas profundas. Eles começaram a fazer coisas juntos, como uma família, piqueniques no parque, idas ao cinema e até mesmo momentos simples como cozinhar o jantar juntos em casa. As crianças, que já adoravam James, passaram a vê-lo como parte da família e o apelido de tio logo foi trocado por algo muito mais significativo. Um dia, enquanto arrumava a casa, Emily ouviu Noah, agora com 2 anos, correr até James e chamá-lo de papai. O som daquelas palavras fez o coração de Emily parar por um instante. Ela esperava que isso acontecesse, mas ouvir Noah dizer aquilo pela primeira vez trouxe uma enxurrada de emoções. James parou por um momento, claramente emocionado, e então pegou Noah no colo. Papai? É assim que você quer me chamar? Perguntou ele com um sorriso suave. Noah acenou com a cabeça, e James, com os olhos brilhando, olhou para Emily, que estava parada na porta observando a cena. O sorriso dele dizia tudo, e Emily sabia que, naquele momento, eles não precisavam de mais palavras. James já era parte daquela família, de uma maneira que ninguém mais poderia ser. O amor que floresceu entre Emily e James estava ali, sólido e presente, não como uma promessa para o futuro, mas como uma realidade que eles já estavam vivendo. O som da campainha ecoou pela casa, interrompendo a tranquilidade de um domingo ensolarado. Emily, que estava na cozinha preparando o almoço, sentiu uma pontada de desconforto. As crianças brincavam no quintal com James, suas risadas enchendo o ar, quando ela enxugou as mãos no avental e caminhou em direção à porta. Não esperava ninguém naquela manhã. Então, com uma sensação de incerteza, abriu a porta. Quando seus olhos encontraram a figura do outro lado, o mundo pareceu congelar. Jacob, seu ex-marido, estava parado na soleira da porta. Ele parecia mais abatido do que a última vez que ela o vira, com as roupas desgastadas e uma expressão cansada no rosto. O choque de ver o homem que a abandonara tantos anos atrás a deixou momentaneamente sem palavras. Emily, disse Jacob, a voz rouca e carregada de arrependimento. Eu preciso falar com você. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando processar a presença inesperada dele ali. O homem que a deixou no momento mais difícil de sua vida, o homem que seguiu em frente sem olhar para trás, agora estava de volta. A raiva, que ela acreditava ter deixado para trás, começou a ferver sob a superfície, mas por mais forte que fosse, ela manteve a calma. O que você está fazendo aqui, Jacob? Sua voz era firme, sem espaço para hesitação. Jacob olhou para o chão, claramente envergonhado. Eu sei que eu errei, Emily. Errei muito. Eu não devia ter deixado você e as crianças daquele jeito. Eu me arrependo disso todos os dias. As palavras de arrependimento, embora tardias, não tinham o impacto que Jacob parecia esperar.
Emily cruzou os braços, esperando mais, algo que explicasse sua súbita aparição. Por que agora? Ela o encarou, sem disfarçar a desconfiança em sua voz. Você desapareceu sem olhar para trás. Por que voltar depois de tanto tempo? Jacob suspirou, passando as mãos pelos cabelos, claramente desconfortável. Shelby me deixou, ele admitiu, a vergonha visível em cada palavra. Eu fiquei sem nada. Eu estava cego, Emily. Pensei que estava fazendo o certo para mim, mas agora vejo o quanto estraguei tudo. Eu queria voltar para casa. Queria ver meus filhos. Essas últimas palavras fizeram o coração de Emily se apertar, mas não pelo motivo que Jacob esperava. Ver seus filhos? Ele os havia deixado quando mais precisavam de uma figura paterna. E agora, depois de tanto tempo, ele se atrevia a reaparecer e pedir por eles como se tivesse algum direito? Emily sentiu o calor da raiva crescer novamente, mas antes que pudesse responder, a voz suave de James veio da sala. Emily, quem é? Emily fechou os olhos por um segundo, preparando-se para o que viria a seguir. É Jacob, disse ela, virando-se para encontrar James, se aproximando com Noah em seus braços. As crianças haviam voltado do quintal, e o olhar de surpresa no rosto de James foi seguido por uma tensão visível quando ele viu quem estava na porta. Jacob olhou para James, então para Noah nos braços dele. Algo no rosto de Jacob endureceu, como se percebesse que, enquanto ele estava ausente, outra pessoa havia ocupado o lugar que ele abandonou. Então é assim, murmurou Jacob encarando James. Você entrou na minha casa, cuidou dos meus filhos. James manteve a calma, embora o clima estivesse claramente carregado de tensão. Eu entrei para ajudar Emily e as crianças quando você os deixou, Jacob, respondeu ele, com uma serenidade que apenas realçava o contraste entre os dois homens. Eu sou o pai deles. Jacob disparou, com uma firmeza que beirava o desespero. Antes que a conversa pudesse escalar, Emily interveio, a voz mais alta e decidida. Você foi o pai deles, Jacob. Mas onde você esteve quando eles precisavam de você? Quando Noah nasceu? Quando Ethan estava com medo porque não entendia por que você não estava mais lá? Onde você estava quando eu tive que fazer tudo sozinha? Jacob se encolheu visivelmente com as palavras de Emily. A verdade que ele tentava ignorar era clara e implacável. Ele havia falhado como pai, e agora, depois de tanto tempo, não tinha o direito de simplesmente voltar e reivindicar uma posição que ele mesmo abandonou. As crianças começaram a entrar, curiosas com o que estava acontecendo na porta. Ethan, Ava e os trigêmeos pararam de brincar quando viram o pai parado ali. A confusão era clara nos rostos deles. Para as crianças mais novas, Jacob era uma memória vaga, um rosto de tempos passados que quase não fazia parte de suas vidas. Ethan, porém, tinha memórias mais claras, e seu olhar de decepção ao ver o pai ali era visível. Ethan, Jacob começou, sua voz suavizando ao ver o filho mais velho. Eu estou aqui agora. Eu quero... Você não pode simplesmente aparecer depois de anos e achar que tudo vai voltar ao normal. Interrompeu Ethan, sua voz carregada de uma maturidade surpreendente para sua idade. James esteve aqui. Ele é nosso pai agora. As palavras de Ethan atingiram Jacob como um soco. Ele olhou para o filho, depois para James e finalmente de volta para Emily. A realidade do que ele havia perdido estava finalmente se instalando. Eu só quero uma chance, disse Jacob, a voz quase implorando. Uma chance de fazer as coisas certas. Emily olhou para ele e por um momento a dor de tudo o que ela havia passado voltou à tona. Mas ela não era mais a mesma mulher que ele havia deixado. Você tomou sua decisão anos atrás, Jacob, e eu também tomei a minha. Jacob ficou em silêncio, as palavras de Emily pairando no ar entre eles. Ele havia perdido mais do que imaginava, e agora não havia nada que ele pudesse fazer para recuperar o que abandonou. James, ainda segurando Noah, deu um passo adiante calmamente. Essa é a família deles agora, Jacob. E nós estamos bem assim. Jacob, derrotado, deu um último olhar para os filhos e, sem outra palavra, virou-se e foi embora. O som de seus passos se afastando era pesado e melancólico,
mas Emily sabia que essa era a última vez que ele os perturbaria. Fechando a porta, Emily se virou para James, que a olhou com a mesma serenidade de sempre. As crianças, percebendo o fim da tensão, voltaram a brincar, alheias ao impacto emocional daquele momento. Emily suspirou, sentindo um peso ser finalmente levantado de seus ombros. Ele se foi, disse ela, como se ainda estivesse processando o que havia acabado de acontecer. Sim, respondeu James com um sorriso suave, e nós continuamos juntos. Emily sorriu para ele com o coração leve e grato. A tranquilidade que se seguiu à partida de Jacob durou pouco. Alguns dias depois, Emily recebeu uma intimação judicial. Jacob havia decidido lutar pela guarda dos filhos. O documento frio e impessoal, entregue por um oficial de justiça, caiu como uma bomba em sua vida. Emily sentou-se à mesa da cozinha, com o papel em mãos, sentindo o coração pesado. A ideia de Jacob querer tirar os filhos dela era impensável, mas agora ali estava a ameaça clara e concreta. James estava ao seu lado, segurando sua mão firmemente. Ele havia se tornado o alicerce de Emily e das crianças, e a ideia de ver Jacob tentando desestabilizar isso deixava um gosto amargo na boca de ambos. Vamos lutar, Emily, disse James, com uma firmeza tranquila. Ele não tem o direito de aparecer depois de tudo e querer tomar o que não conquistou. Emily balançou a cabeça, tentando absorver tudo. Mas ele é o pai biológico, disse ela, com a voz cheia de preocupação. E se o juiz decidir a favor dele? James olhou para ela, seus olhos fixos nos dela, tentando transmitir a confiança que ela precisava naquele momento. Ele pode ser o pai biológico, mas você é a mãe. E eu estive aqui por eles. Acredite em mim, isso conta muito. Vamos fazer tudo o que for possível para garantir que eles fiquem com a verdadeira família. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Emily e James procuraram um advogado, o Sr. Carson, um homem experiente que já havia lidado com muitos casos de custódia complicados. Ele ouviu atentamente a história de Emily, fazendo perguntas precisas enquanto tomava notas. O que Jacob fez é algo que o tribunal vai levar muito em consideração, disse o advogado, enquanto folheava os documentos do caso. Ele abandonou a família por anos, e isso não pode ser ignorado. A questão será provar que vocês oferecem a melhor estrutura familiar para as crianças. Emily assentiu, absorvendo cada palavra, mas a ansiedade permanecia latente em seu peito. Ela sabia que o sistema judicial podia ser imprevisível, e mesmo que Jacob tivesse agido de forma desprezível no passado, havia sempre uma possibilidade de que ele conseguisse virar o jogo. Na primeira audiência, a tensão era palpável. Emily sentou-se ao lado de James e do Sr. Carson, tentando manter a calma, enquanto Jacob, do outro lado da sala, evitava seu olhar. A atmosfera era tensa, e as crianças, embora não estivessem presentes, pesavam nos pensamentos de Emily. O juiz, um homem de expressão séria e olhar penetrante, ouviu pacientemente as declarações iniciais. Jacob foi o primeiro a falar. Seu advogado, um homem eloquente e seguro de si, argumentou que Jacob havia se arrependido profundamente e que agora queria fazer parte da vida dos filhos. O Sr. Jacob reconhece seus erros, disse o advogado, mas acredita que merece uma segunda chance. Ele está preparado para ser o pai que sempre deveria ter sido. As palavras pairaram no ar, causando um desconforto em Emily. Ela olhou para James, que manteve a compostura ao seu lado, mas ela sabia que por dentro ele também estava furioso. Como Jacob podia ter a audácia de se apresentar como um pai arrependido, depois de tudo? Quando chegou a vez de Emily, seu advogado fez questão de destacar os anos de abandono. Jacob deixou Emily sozinha para criar 6 filhos, sem apoio emocional ou financeiro, disse o Sr. Carson, sua voz firme e clara. Ela teve que reconstruir sua vida do zero, e James Blackwood tem estado ao lado dela como uma figura paterna para as crianças durante esse tempo. O que Jacob quer agora é apagar os anos de negligência com uma aparente mudança de coração. O juiz ouviu atentamente, sem dar qualquer pista sobre o que estava pensando. As declarações se arrastaram por horas, e a cada palavra,
Emily sentia o peso da situação crescer. Quando finalmente a audiência foi encerrada para a deliberação, ela saiu do tribunal sentindo-se exausta, mas determinada a lutar até o fim. Nos dias seguintes, as coisas em casa pareciam incertas. As crianças sabiam que algo estava acontecendo, mas Emily tentou protegê-las dos detalhes. Ainda assim, era impossível evitar a ansiedade crescente. Ethan, mais perceptivo que os outros, percebeu o peso que sua mãe carregava. "Mamãe", disse ele uma noite quando se sentaram à mesa para o jantar, "o papai vai nos tirar de você?" Emily congelou por um momento, pegando uma respiração curta antes de responder. "Não, meu amor, isso nunca vai acontecer." James, que estava sentado ao lado de Emily, olhou para Ethan e assentiu. "Nós estamos lutando por vocês, Ethan. Eu prometo que tudo vai ficar bem." As palavras de James eram reconfortantes, mas Ethan não parecia completamente convencido. Ele já tinha visto o impacto que o retorno de Jacob havia causado na vida de sua mãe, e como o mais velho, sentia uma responsabilidade que nem mesmo ele entendia completamente. Finalmente o dia do veredito chegou. A tensão no tribunal era palpável enquanto o juiz se preparava para anunciar sua decisão. Emily segurava a mão de James com força, enquanto Jacob estava do outro lado, tentando manter uma fachada confiante. O juiz, em sua voz grave e solene, começou a falar. "Após considerar todos os fatos apresentados, a história de abandono e o bem-estar das crianças, decido que a custódia primária continuará com a mãe, Emily." O ar na sala pareceu mudar de repente. Quanto ao Sr. Jacob, ele terá o direito de visitar os filhos sob supervisão, mas qualquer questão de guarda permanente será avaliada com base no comportamento futuro. Jacob, visivelmente frustrado, abaixou a cabeça, percebendo que não havia conseguido o que queria. Ele olhou para Emily, mas ela desviou o olhar. Aquela luta havia terminado e a decisão era clara. A família de Emily e James permaneceria unida. Do lado de fora do tribunal, Emily se permitiu respirar aliviada pela primeira vez em semanas. O peso que ela carregava nos ombros foi suavemente aliviado, e ao olhar para James, ela viu o mesmo alívio. "Conseguimos", disse ele, apertando sua mão. Emily sorriu, sentindo finalmente que o pior havia passado. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez tinha certeza de que estavam no caminho certo. O som da decisão do juiz ecoava na mente de Emily enquanto ela e James saíam do tribunal. O alívio era inegável, mas havia uma nuvem de cansaço que pairava sobre eles. Embora tivessem vencido a batalha pela custódia, Emily sabia que as visitas supervisionadas de Jacob ainda seriam um desafio emocional para as crianças. Era um novo capítulo em sua vida, e apesar da vitória, o passado continuaria a influenciar o futuro de alguma forma. Enquanto dirigiam de volta para casa, Emily olhou para James, que mantinha uma expressão tranquila, mas os olhos fixos na estrada revelavam que ele também estava refletindo sobre tudo. "Eu sei que ele ainda faz parte da vida deles", disse Emily, quebrando o silêncio. "Mas estou aliviada que agora temos uma estrutura clara." James assentiu, mantendo o olhar focado à frente. "Sim, mas não se preocupe, Emily. Ele pode ter direito às visitas, mas isso não muda o fato de que você é a mãe, e eu estarei ao lado de vocês o tempo todo. Estamos juntos nessa." As palavras de James, sempre tão estáveis e cheias de segurança, deram a Emily a sensação de que, independentemente do que viesse, eles conseguiriam superar. Ao chegar em casa, foram recebidos pelas crianças, que já haviam percebido a tensão dos últimos dias. Ethan foi o primeiro a se aproximar, ansioso por notícias. "O que aconteceu no tribunal, mamãe?" perguntou ele, tentando esconder a apreensão na voz. Emily se ajoelhou ao lado de Ethan, segurando suas pequenas mãos com carinho. "O juiz decidiu que vocês ficam comigo, e o papai poderá ver vocês de vez em quando, mas sempre com alguém acompanhando. Ele não vai tirar vocês de mim." Ethan suspirou aliviado, e Ava, que estava ao lado, abraçou a mãe. "Eu estava com medo, mamãe", disse ela baixinho, escondendo o rosto no ombro de Emily. Emily beijou a testa da filha. "Eu sei, meu amor, mas não precisa mais se preocupar.
tudo vai ficar bem agora. As semanas seguintes passaram de maneira mais tranquila e a vida aos poucos retomou seu ritmo habitual. Jacob começou as visitas supervisionadas, mas as crianças, especialmente os mais novos, viam-no como uma figura distante. Noah, que mal tinha lembranças do pai biológico, muitas vezes se escondia atrás de James durante essas visitas, preferindo a segurança e o carinho que sempre recebera dele. Jacob, por mais que tentasse, parecia incapaz de romper a barreira emocional que ele mesmo havia criado ao abandoná-los anos antes. Certa tarde, após uma das visitas, Emily estava sentada na varanda, observando as crianças brincarem no quintal. Jacob havia saído há pouco, e a atmosfera parecia tensa, como se as crianças estivessem processando a experiência. James se aproximou em silêncio, sentando-se ao lado dela. "Você está bem?" perguntou ele, tocando suavemente a mão dela. Emily assentiu, mas o olhar dela estava fixo nas crianças. "Eu sei que ele está tentando", disse ela pensativa, "mas eu vejo nos olhos deles. Eles não sabem como lidar com isso. Ele esteve fora por tanto tempo e agora quer ser parte das suas vidas de novo. Não sei se isso é possível." James a observou por um momento antes de falar. "As crianças são mais fortes do que parecem, Emily. Eles sabem onde está o verdadeiro amor e a segurança. Jacob pode tentar, mas ele não pode apagar o que você construiu com eles." Ela sorriu, sentindo-se reconfortada pelas palavras de James. Ele sempre sabia o que dizer. De alguma forma, ele conseguia dissipar as dúvidas e trazer à tona o que era mais importante. "Eu não sei o que faria sem você", disse ela suavemente. James a puxou para mais perto, beijando sua testa com ternura. "E você nunca vai precisar descobrir." Com o tempo, as visitas de Jacob tornaram-se cada vez mais espaçadas. Ele parecia perceber que não conseguiria reconquistar o lugar que havia perdido e, aos poucos, foi se afastando novamente. A conexão entre ele e as crianças nunca floresceu como ele esperava, e embora Emily sentisse uma pontada de tristeza por ele, sabia que as decisões que ele havia tomado no passado haviam selado seu destino como uma figura distante. Os meses passaram, e a vida de Emily e James seguiu em frente. Eles continuaram a construir uma família forte e unida, cheia de amor e carinho. Os filhos prosperavam em seus estudos, e o lar que James ajudara a criar se tornava mais estável a cada dia. Um dia, enquanto organizava alguns papéis no escritório de casa, Emily encontrou uma antiga foto de Jacob, Ava e Ethan, ainda bebês nos braços dele. Ela ficou olhando para a imagem por um tempo, sentindo uma mistura de nostalgia e alívio. Jacob havia feito parte da vida deles e isso era inegável. Mas agora, ao olhar para a vida que ela e James haviam construído, Emily sabia que o presente e o futuro estavam muito mais promissores do que qualquer coisa que ela havia deixado para trás. Guardando a foto de volta, Emily saiu para o quintal, onde James jogava bola com as crianças. Ethan, que sempre fora mais introspectivo desde o retorno de Jacob, estava sorrindo abertamente enquanto corria atrás da bola com os trigêmeos. Noah, rindo alto, tentava imitar os irmãos maiores. O coração de Emily se encheu de amor e gratidão ao ver a cena diante dela. Essa era a família que ela sempre sonhou ter. Não perfeita, mas unida, forte e cheia de amor. E cheia. James olhou para ela e sorriu, acenando para que se juntasse a eles. Emily riu e correu em direção à família, sentindo-se finalmente livre. O capítulo de Jacob em suas vidas estava encerrado e um novo começava, um capítulo de amor, esperança e um futuro brilhante. O som das risadas das crianças preenchia o ar da casa, enquanto Emily, do lado de dentro, terminava de preparar o jantar. A casa parecia mais viva do que nunca, com uma energia constante de alegria e movimento. As crianças corriam pelo quintal, brincando de pega-pega com James, que ria enquanto tentava acompanhar o ritmo dos mais novos. O ambiente era leve e Emily, olhando pela janela da cozinha, sentiu uma onda de felicidade a invadir. James tinha, de fato, se tornado o centro da vida familiar. Ele estava presente em cada pequeno momento, as reuniões escolares, os aniversários, e até nas noites em que as crianças não conseguiam dormir,
e precisavam de uma história ou de um abraço reconfortante. O vínculo entre ele e as crianças era cada vez mais profundo, e isso se refletia nas pequenas coisas. Ethan, antes tão reservado, agora tinha em James uma figura de confiança, alguém com quem podia compartilhar suas dúvidas e medos. Ava, que era sempre tão curiosa, adorava fazer perguntas a James sobre tudo o que ela não entendia no mundo. E Noah, o mais novo, já nem lembrava mais de Jacob. Para ele, James sempre havia sido o pai. Naquela noite, enquanto jantavam, Ethan olhou para James com uma expressão séria. "James", começou ele, hesitante, "eu estava pensando quando você e a mamãe vão se casar." A pergunta fez o ar na mesa parecer congelar por um momento, antes de todos caírem na risada. Emily corou levemente, surpresa pela ousadia do filho, enquanto James, claramente pego de surpresa, tentou disfarçar o riso. "Bom, Ethan", disse James, olhando para Emily com um sorriso tímido. "Essa é uma pergunta que... Bom, precisamos pensar sobre isso, não é?" Emily, ainda rindo, balançou a cabeça em descrença. "Você não tem jeito, Ethan", disse ela, afetuosamente. Mas, no fundo, a pergunta de seu filho despertou algo dentro dela. Embora o relacionamento com James fosse incrivelmente forte, eles nunca haviam falado sobre casamento. As coisas entre eles sempre haviam fluído de maneira natural, sem a necessidade de rótulos ou pressões. Mas agora, com as crianças crescendo e se tornando cada vez mais próximas de James, talvez fosse hora de dar esse passo. Após o jantar, enquanto as crianças já estavam na cama, Emily e James se sentaram na varanda, como faziam quase todas as noites. A lua brilhava no céu e o som suave das cigarras preenchia o ar. Emily, ainda pensando na pergunta de Ethan, olhou para James com um sorriso nos lábios. "Então, o que você achou da pergunta do Ethan?", provocou ela. James riu, balançando a cabeça. "Devo admitir que ele foi direto ao ponto", respondeu ele, olhando para o céu por um momento antes de voltar o olhar para Emily. "Mas talvez ele tenha razão. O silêncio entre eles era confortável, cheio de uma cumplicidade que haviam construído ao longo dos anos." James segurou a mão de Emily e olhou para ela com uma intensidade suave. "Eu te amo, Emily. E amo seus filhos. Eles são minha família agora, e não consigo imaginar minha vida sem vocês." Emily sentiu o coração acelerar. As palavras de James eram simples, mas carregavam uma profundidade que a emocionava. Ela sabia que o amava também, e sabia que ele tinha se tornado tudo o que ela sempre sonhou para si mesma e para seus filhos. "Eu também te amo, James", respondeu ela com a voz suave, mas firme. "Você é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas." James sorriu, e por um momento, o mundo ao redor deles pareceu se silenciar, como se aquele fosse o único momento que importava. Então, com uma determinação tranquila, ele se levantou, ainda segurando a mão de Emily. "Acho que já está na hora de fazermos isso da maneira certa, então", disse ele, com um brilho nos olhos. Emily olhou para ele confusa. "Fazer o quê?" James, sem dizer mais nada, se ajoelhou à sua frente, tirando do bolso um pequeno anel que ele claramente vinha guardando para esse momento. Emily levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. "Emily, você quer se casar comigo?" O tempo pareceu parar. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Emily e ela assentiu sem conseguir falar de imediato. "Sim, sim, James, eu quero", disse ela finalmente com a voz embargada pela emoção. James se levantou, puxando-a para um abraço apertado, e os dois ficaram ali, abraçados sob o céu noturno, enquanto o futuro brilhava diante deles de maneira tão clara e promissora. As semanas seguintes foram cheias de alegria e expectativa. As crianças, ao saberem da novidade, ficaram eufóricas. Ava, sempre sonhadora, já começava a imaginar como seria o vestido de casamento da mãe, enquanto os trigêmeos queriam saber se haveria um grande bolo. Até Ethan, geralmente mais sério, não conseguia esconder sua felicidade ao saber que James e Emily finalmente estariam oficialmente juntos. O casamento foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Realizado no quintal da casa, onde haviam construído tantas memórias, eles trocaram votos na presença de seus filhos e de alguns amigos próximos.
Não havia necessidade de grandiosidade. O que importava era o amor que compartilhavam e a família que haviam criado. No momento em que James colocou o anel no dedo de Emily, os dois sabiam que haviam chegado ao lugar que sempre desejaram estar. A família que eles formaram não era perfeita, mas era real. Era construída sobre amor, resiliência e a certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, estariam sempre juntos. Após a cerimônia, enquanto as crianças corriam pelo quintal, rindo e brincando, James olhou para Emily, que estava sentada ao seu lado, observando a cena com um sorriso sereno. "Conseguimos", disse ele baixinho, como se falasse apenas para ela. Emily sorriu, segurando sua mão com força. "Sim, conseguimos, e isso é só o começo." O brilho suave do sol da manhã banhava a casa, criando um ambiente tranquilo e acolhedor. O casamento de Emily e James estava atrás deles, mas o sentimento de renovação e esperança permanecia presente em cada canto da casa. As crianças, agora em suas rotinas escolares, haviam se adaptado completamente à nova vida. James, com sua presença constante e amorosa, já não era apenas uma figura de apoio. Ele era o pai que as crianças sempre quiseram e precisavam. Ethan, Eva, Sarah, Sophie, Sam e Noah estavam crescendo rapidamente. Cada um deles, à sua maneira, refletia o amor e a estabilidade que haviam encontrado na nova família. Ethan, que sempre fora o mais reservado, agora brilhava com uma confiança renovada. Ele se destacava na escola, e James frequentemente o acompanhava em atividades esportivas, oferecendo apoio e conselhos que o transformaram em um jovem determinado e seguro. Ava, por sua vez, florescia com sua curiosidade interminável. Ela adorava as longas conversas com James sobre os mistérios do mundo, e ele se esforçava para incentivá-la a perseguir seus sonhos. As trigêmeas, Sarah, Sophie e Sam, eram uma fonte constante de energia e riso. Elas enchiam a casa de vida, e James, que sempre fora cuidadoso em respeitar o espaço de cada uma, se tornara um verdadeiro herói em seus olhos. Noah, o mais novo, já nem lembrava de outro pai além de James. Para ele, a vida era simples. Uma casa cheia de amor e risadas. Um dia, depois de todos terem saído para suas respectivas atividades, Emily e James ficaram sozinhos em casa. O silêncio da manhã era raro e bem-vindo. Eles estavam na cozinha tomando café, quando Emily, com um sorriso pensativo, olhou para James. "Eu não poderia estar mais feliz, sabe?", disse ela suavemente. James olhou para ela, surpreso com a declaração repentina, mas com um sorriso que mostrava que ele compartilhava do mesmo sentimento. "Eu também", respondeu ele, colocando a xícara na mesa e se inclinando para segurar a mão de Emily. "Eu sabia que seria especial, mas não tinha ideia de que seria tão completo." Emily respirou fundo, olhando ao redor da casa que agora parecia completa, cheia de memórias e futuro. "Eu estava pensando em como tudo começou, sobre como, há alguns anos, eu nunca poderia imaginar estar aqui, com você, com essa família. Parece um sonho." James riu suavemente. "Eu também não poderia imaginar, mas às vezes, o que não planejamos é o que acaba sendo mais certo." A casa, agora mais do que apenas um espaço físico, era um símbolo da jornada que haviam percorrido. Cada canto, cada risada, cada lágrima que haviam compartilhado transformou o local em um verdadeiro lar, não apenas para Emily e James, mas para os filhos que, por muito tempo, viveram com a incerteza de um futuro que parecia distante. O vínculo entre eles, que começara de forma inesperada, era agora inquebrável. A força que James demonstrara ao entrar na vida de Emily, a paciência com que ele conquistara o amor das crianças e a maneira como ele havia se tornado uma rocha para a família, fizeram de James um pai em todos os sentidos da palavra. E Emily, por sua vez, sentia uma gratidão imensa por ter encontrado em James alguém que não só aceitou, mas abraçou toda a complexidade de sua vida. Com o passar dos anos, as crianças cresceram e trilharam seus próprios caminhos. Ethan seguiu sua paixão por engenharia, inspirado pelas conversas profundas que tivera com James ao longo dos anos. Ava se destacou em medicina, impulsionada pela curiosidade que sempre a moveu.
As trigêmeas, cada uma com sua personalidade única, seguiram suas paixões artísticas e acadêmicas, sempre com o apoio incondicional de Emily e James. Noah, o mais jovem, cresceu em um ambiente de amor e estabilidade que o moldou para se tornar um jovem confiante e gentil. Anos depois, em um ensolarado dia de verão, a família se reuniu novamente na casa que sempre foi o centro de suas vidas. O quintal estava cheio de risadas, com os netos de Emily e James correndo ao redor, enquanto os filhos, agora adultos, se reconectavam e compartilhavam histórias sobre os caminhos que seguiram. Emily e James, agora mais velhos, observavam a cena de mãos dadas. O silêncio entre eles não precisava de palavras, porque ambos sabiam o que o outro estava pensando. A vida, que começou de maneira tão turbulenta e imprevisível, havia se tornado algo cheio de amor, união e sucesso. Eles construíram algo que não apenas mudou a vida dos filhos, mas também moldou quem eles eram como casal. "Você se lembra daquele dia?" perguntou Emily, com um sorriso suave, apontando para o quintal onde James brincava com as crianças anos atrás. "Foi quando tudo começou a mudar." James riu, apertando a mão dela. "Lembro-me perfeitamente, e olhando para tudo isso agora, eu não mudaria nada." O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o quintal cheio de vida. Emily e James, cercados pelos filhos e netos, sentiam que o ciclo da vida havia se completado de uma maneira bela e satisfatória. A jornada deles, repleta de altos e baixos, de desafios e vitórias, havia culminado em algo que superava qualquer expectativa que um dia eles poderiam ter tido. Enquanto o crepúsculo caía e as risadas ainda ecoavam ao redor, Emily olhou para James com olhos brilhando de amor e gratidão. "Conseguimos", disse ela, sua voz cheia de emoção. James olhou para ela, seus olhos refletindo o mesmo sentimento. "Sim, conseguimos. E foi melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar." O futuro brilhava diante deles, cheio de amor, lembranças e a certeza de que, independentemente do que a vida trouxesse a seguir, eles sempre teriam um ao outro e a família que construíram com tanto carinho e dedicação.